O item 71. Aperfeiçoou-se a arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas, mas o meio continuava a ser muito moroso. Alguns, entretanto, se obtiveram de certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Esses indicaram outros meios e a eles se deve o das comunicações escritas. Então, os próprios espíritos deram outros meios das pessoas aperfeiçoarem aquelas informações. E olha que eles foram gradativamente usando de uma certa didática para que esse aperfeiçoamento se desse. Naturalmente, se eles chegassem no primeiro dia, não, me dá a sua mão que eu vou escrever, traria muitas dúvidas e talvez espanto, que a pessoa, peraí, você vai pegar minha mão para escrever? E depois, como que eu vou usar essa mão? Porque a mão do médium perde totalmente o controle, escreve quase que automaticamente, logicamente que de acordo com a mediunidade de cada um, com a sensibilidade psíquica de cada um, se produz os fenômenos necessários à comunicação, que vai ter um grau de informação proporcional a um conjunto de fatores, que aí tem que estudar toda a doutrina para a gente poder chegar a esse conjunto de fatores. Receberam-se as primeiras deste gênero, adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve, colocada sobre uma folha de papel. Posta em movimento pela influência de um médium, a mesa começou a traçar caracteres, depois palavras e frases. Então já pegou uma mesinha leve, né, normalmente aquelas mesinhas de café na cama, né, aquelas mesinhas levinhas, com um pezinho, amarrou o lápis no pé dela e ela foi escrevendo em uma folha, começou aperfeiçoando todo o processo. Já é muito mais fácil do que por pancada, que aí a mesa mesmo estava escrevendo. Simplificou-se gradualmente o processo pelo emprego de mesinha do tamanho de uma mão. Então aí já arrumaram uma mesinha, já fabricou-se uma mesinha apropriada, do tamanho de uma mão, construídas expressamente para isso. Em seguida, pelo de cesta, de caixa de papelão e, afinal, pelo de simples prancheta. Então, cada vez ia arrumando material mais leve para se amarrar o lápis para escrever, e quanto mais leve era o material, provavelmente mais rápido era a que se produzia. A caixa de papelão tinha que botar um peso para que o lápis pudesse escrever. Então sempre tinha os meios e os mecanismos de se produzir os textos, e com isso o aperfeiçoamento da doutrina, o aperfeiçoamento das respostas que se obtinham. Mas sempre tinha que existir a presença do médium e o meio apropriado para que isso fosse possível de acontecer. A escrita saía tão corrente, tão rápida e tão fácil como com a mão. Porém, reconheceu-se mais tarde que todos aqueles objetos não passavam em definitiva, dependentes de apêndices, de verdadeiras lapiseiras, e de que se podia prescindir, segurando o médium com a sua própria mão o lápis. Foi o que a gente já disse. Então usava aqueles vários artifícios, eram vários pendentes, que aí poderia ser usado o lápis de forma muito mais segura, de forma muito mais compatível com a necessidade necessidade de qualidade de resposta. Porque para escrever com a mão é bem mais prático do que escrever usando prancheta, usando uma mesinha apropriada, usando outros artifícios, outras coisas que eles arrumaram. Então com a mão ficava bem mais fácil, muito óbvio, né? Fica bem mais prático de trabalhar. Forçada a um movimento involuntário, a mão escrevia sob o impulso que lhe imprimia o espírito, e sem o concurso da vontade nem do pensamento do médium. A partir de então, as comunicações de além-túmulo se tornavam sem limites, como o é a correspondência habitual entre os vivos. Então, a partir do momento que eles descobriram que poderia pegar a caneta na mão e escrever, o médium escreve de forma involuntária, ele está lá escrevendo, e tem um caso que já foi relatado, que o médium escrevia com as duas flores, com as duas mãos, se não me engano, era o Flores, o nome dele, ele escrevia com as duas mãos. E já vi também o Gasparetto pintar um quadro usando as duas mãos e um pé.
Ele senta na cadeira, vai pintando quadros diferentes, um com a mão, outro com a outra e outro com o pé. E com o olho fechado. Que é chamado fenômeno da psicopictografia. Então, a gente precisa de buscar entender que existe uma gama muito grande de variedades mediúnicas e todas elas hoje são bem entendidas porque foi bem estudada por Kardec. E hoje compete-nos médiuns ou candidatos a médiuns ou pessoas que têm médiuns na família ou pessoas com um distúrbio psíquico na família, porque vai ter sempre uma influenciação espiritual, a estudar o livro dos médiuns para que possa entender como que ele se dá. Voltaremos a traçar destes diferentes meios, voltaremos a tratar destes diferentes meios a fim de explicá-los minuciosamente. Por ora, limitamo-nos a esboçá-los para mostrar os fatos sucessivos que levaram os observadores a reconhecer nestes fenômenos a intervenção de inteligências outras ou por outra dos espíritos. Então, no momento ele vai fazendo pequenos comentários para mais tarde mostrar como que essas intervenções dessas inteligências eram produzidas pela ação dos espíritos. Vamos para o capítulo 4 da teoria das manifestações físicas.